E eu gostaria de meditar com você sobre o tema Deus de pactos e poços. Deus de pactos e poços. E nós poderíamos dizer nesta manhã que a palavra pacto na Bíblia é uma palavra essencial da Bíblia. A palavra pacto na Bíblia é uma palavra que acompanha as páginas da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. E quando nós vemos a palavra pacto no Velho Testamento, é a palavra berit, que quer dizer acordo de sangue. Acordo de sangue. Quando nós vamos para o Novo Testamento, também encontramos a palavra pacto na palavra diadisec, que quer dizer contrato ou um testamento. Assim que, quando nós falamos que esta palavra está em todas as páginas da Bíblia, nós temos na Bíblia Velho e Novo Testamento. Ou seja, Velho Pacto e Novo Pacto. Então, Deus é um Deus de pactos. Amém? Deus é um Deus de pactos. E a primeira coisa que deve ficar clara sobre pactos é exatamente que pacto quer dizer acordo entre duas ou mais pessoas. Deus é a parte que sempre cumpre com a sua palavra, Deus é a parte que sempre cumpre com as suas promessas, Deus é a parte que sempre cumpre com o seu pacto. Nós, os homens, é que não somos tão bons assim para cumprir as nossas promessas, né? E para cumprir os pactos que às vezes fazemos. Mas Deus é um Deus de pactos e Deus é um Deus cumpridor dos seus pactos. Amém? Isaac foi um homem que nasceu dentro do pacto ou sob o pacto, e esse pacto na vida de Isaac, ele começou com a promessa de Deus quando ele chamou Abraão, o pai de Isaac. Então Isaac entra no pacto pela vida de Abraão. Abraão foi um homem único na Bíblia, né? Abraão foi um homem único na Bíblia, não existiu outro igual a Abraão. Foi o homem que obedeceu a Deus completamente. E Isaac, por ter um pai tão obediente a Deus, e um pai que tinha tanto compromisso com Deus, Isaac então cresceu vendo isso. Isaac cresceu vendo o seu pai obedecendo ao Deus de pactos, e Deus sempre lembrava a Abraão e sempre lembrava a Isaac. Depois Deus sempre lembrou também a Jacó, que esta família era uma família separada por ele, porque estava dentro do acordo ou do pacto que ele fez primeiramente com Abraão. Então, nós vemos que Isaac, ele estava aqui, se você ler, eu não vou ler tudo para nós ganharmos tempo, mas se você ler na sua casa o capítulo 26 e o 27 de Gênesis, você vai ter uma amplitude muito maior daquilo que nós explicaremos nesta manhã. Por isso eu vou deixar para você de dever de casa, tá bom? Para você ler na sua casa Gênesis 26 e 27. Quantos vão ler? Quantos vão ler? Mas não façam como os meus estudantes da quarta-feira, que eu pergunto para ele quantos vão ler, eles dizem amém. Chega na quarta-feira, eu pergunto, só 3 ou 4 que leram. Mas vocês de domingo são diferentes. Então, eu sei que vocês vão ler Gênesis 26 e 27. Eu queria que você entendesse nesta manhã, então, que o pacto de Deus sobre a vida de Isaac nunca eximiu Isaac de cumprir a sua parte no trato. Já foi ministrado para nós nesta manhã, através da vida do pastor Rogério, sobre obediência. Então, Isaac, ele teve que ser obediente a Deus para desfrutar do pacto que havia da parte de Deus sobre a vida dele. Versículo 24 do capítulo 26 diz: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo.
Então nós vemos que alguns fatos importantes aconteceram na vida de Isaac. Número 1, havia fome na terra, e Isaac, então, ele teve que sair e teve que procurar um lugar. Mas Deus, então, chamou Isaac e deu para ele algumas diretrizes. Deus deu para Isaac algumas direções. Então, nenhum tempo, segundo os estudiosos da Bíblia, este foi um tempo aonde todas as pessoas e as famílias, devido à situação e à crise econômica difícil que vivia, as famílias começaram a sair e começaram a imigrar para o Egito. Muitas famílias foram para o Egito neste tempo. Isaac também, ele queria ir para o Egito. Mas Deus, então, vem a Isaac, tem um encontro com ele, e isto fala todo o capítulo 26, desde o versículo 1. Deus tem um encontro com Isaac, e Deus dá para Isaac algumas diretrizes. Deus fala para Isaac: não saia, não vá para o Egito, fique na terra. Isaac estava em Gerar. Gerar era uma cidade fronteiriça. A palavra fronteira é uma palavra que divide um país do outro. A fronteira é aquilo que demarca, é aquilo que limita, né? Agora, se você aplica também no plano espiritual, fronteira pode ser, então, uma situação onde está dividindo uma situação da outra. Nas nossas vidas, um tempo do outro. Então, Isaac foi assim na vida de Isaac, aonde ele, então, estava vendo todas as pessoas e famílias e amigos saindo porque estavam procurando um lugar melhor, porque havia uma crise, havia um tempo difícil econômico. Então, Isaac, ele queria ir, e Deus, então, apareceu para Isaac e deu para ele essas diretrizes. Primeiro, Deus falou com ele. No versículo 2 diz: não desças para o Egito. Ou seja, não cometas o mesmo erro que o seu pai, porque se você conhece a história, você vai ver que Abraão deu uma deslizada e não obedeceu a Deus exatamente neste ponto e foi para o Egito. Então, você veja bem que também Deus fala para ele assim: não vá para o Egito. Era uma ordem clara: não vá para o Egito. Fica na terra. Versículo 3, fica na terra, ou seja, não quero que você somente passe tempo aqui, eu quero que você fique na terra. Uma coisa é você estar na terra de residência temporária, outra coisa é você estar ali porque você acredita que é ali, porque você acredita que Deus te levou ali, porque você sabe e você confia que Deus vai prosperar você ali. Então, a ordem de Deus para Isaac foi: fique na terra e habite na terra. Isso quer dizer que você tem que criar raízes na terra. Isso quer dizer que você tem que estabelecer relações na terra. Fique na terra foi, então, a ordem de Deus para Isaac. Isaac, então, ficou na terra e ele obedeceu a Deus. Isaac obedeceu a Deus e ficou ali naquela terra, porque Isaac sabia que havia uma promessa de Deus para ele. E essa promessa começava com Abraão. Deus estava lembrando Isaac. E quando eu falo que Deus está lembrando, eu gostaria de deixar claro que, veja bem, muitos de nós às vezes estamos a ponto de tomar uma decisão e estamos orando para isso e por isso, e nós estamos sempre buscando confirmações de Deus. Quantos fazem isso? Estou esperando que Deus me confirme. Não é uma linguagem muito comum para nós? Estamos esperando que essa confirmação que nós esperamos de Deus é uma confirmação que é algo nosso. Deus não necessita confirmar sua palavra para ninguém. Uma vez que Deus dá a sua palavra, Ele deu a sua palavra e Ele jamais vai esquecer daquilo que Ele falou. Nós é que precisamos, às vezes, de confirmações, e Deus, então, Ele faz isso. Então, Deus apareceu várias vezes para Abraão, para Isaac, para Jacó, e confirmou, como Ele faz comigo, com você e com a sua igreja. A história nos diz, então, que Isaac ficou na terra e prosperou na terra. Prosperou e prosperou muito na terra.
Versículo 12 do capítulo 26 diz: naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Plantou uma semente, teve 100 sementes. 100 sementes, quantos frutos você pode imaginar? Isaque prosperou aonde ninguém estava prosperando. Havia fome. Por que que Isaque prosperou tanto? Por que que Isaque pôde sobressair em um tempo onde que ninguém estava sobressaindo? E ele cresceu tanto, e ele foi tão abençoado, que o versículo 13 diz que ele engrandeceu tanto, e deixa eu te dizer uma coisa, quando você é abençoado nessa proporção, você chama a atenção das pessoas que vivem perto de você. E muitos, e o teu crescimento, a tua bênção, a tua prosperidade, ela às vezes causa nos outros que estão vendo um sentimento horrível e satânico, que se chama inveja. As pessoas começaram a ter inveja de Isaque. Quando você prospera e as pessoas têm inveja de você, você pode ter muitas atitudes, mas eu quero que você entre comigo para que você veja qual foi a atitude de Isaque e por que Isaque agiu desta maneira. O versículo 15 diz que, porque eles tinham inveja de Isaque, termina o versículo 14, falando, o 15 diz, por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão estava vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui nessa região, água era ouro, plantação nenhuma, agronomia nenhuma prospera sem água. E aqui nessa região não havia água, e para haver água tinha que cavar poços. Para cavar poço, você tinha que ter algo como um detector, para que você pudesse encontrar água, porque era uma região desértica. Encontrar água já é difícil, encontrar água no deserto é quase impossível. Então, se fazia muitos e grandes investimentos em procurar água, em cavar poços. Abraão tinha cavado 3 poços. Quantos poços? Abraão tinha cavado 3 poços. Isaque, então, ele quis fazer algo. Então, Isaque, ele sabia que havia água aí. Se o meu pai encontrou água, eu também vou encontrar. Se a bênção de Deus estava na vida do meu pai, também está na minha. Se Deus é Deus de pactos na vida do meu pai, também ele é na minha. Então, Isaque, ele foi... Agora, veja bem, que aqui está falando que os inimigos, eles entupiram o poço. Isaque, então, desentupiu, encontrou água, e os inimigos novamente entupiram. Entupir é diferente de tapar, ou tampar. Tapar ou tampar? Os dois, está certo? Desculpa meu português. Então, veja bem, Isaque, ele teve que... É diferente, né? O poço está aqui, e sabe o que os eruditos dizem? Que esses poços de água era algo, irmãos, tão precioso e tão valioso naquele tempo, que quem tinha poços, eles trancavam aqueles poços com correntes, para que os ladrões não roubassem a sua água. Então, eles chegaram ali de alguma maneira, e eles destaparam e entupiram, entulharam, colocaram entulho ali. Isaque teve que fazer, então, todo este trabalho de desentupir os poços para encontrar água. Vejam bem esse conceito. Gerar está localizada na extremidade de um deserto. Quando alguém achava água, essa pessoa era bem-sucedida. Isso, então, causava a inveja dos outros. E quando alguém entupia um poço, ele estava fazendo uma declaração aberta de guerra contra aquela pessoa. Uma declaração aberta de inimizade contra aquela pessoa. Então foi isto que essas pessoas fizeram com Isaque, porque encher o poço de alguém com sujeira era um ato de guerra declarado. Abraão abriu, Isaque reabriu.
Abraão abriu, os poços foram entulhados, Isaac desentulhou ou desentupiu e os reabriu. Isaac não saiu de Gerar. Ele ficou em Gerar. Mas a prosperidade de Isaac foi tanta em Gerar, que a prosperidade dele incomodou as pessoas, e Abimeleque, o rei de Gerar, chegou para Isaac e falou: saia daqui. Você é poderoso demais, saia daqui. Isaac, então, o que ele fez? Ele saiu da cidade, a palavra de Deus diz que ele foi para o vale de Gerar. Isaac vai para o vale de Gerar, Isaac busca água, Isaac encontra água, e no momento que Isaac encontra a água, que ele vai desfrutar daquilo ali, porque veja bem, o conceito é o seguinte: não era somente água para beber, a água também para suas plantações, e isso é importante você estar comigo, porque nós estamos falando que o homem prosperou em um lugar que ninguém prosperava. Por que ele prosperou? Exatamente porque ele encontrou água aonde ninguém encontrava. Exatamente porque isso fez com que ele fizesse um esforço que ninguém estava fazendo. Isaac, então, ele encontra água e novamente, versículo 19, diz: cavaram os servos de Isaac e acharam água nascente, diz a Bíblia. Acharam fonte de água, diz a palavra de Deus. Porém, novamente, os invejosos contenderam com ele. Eles disseram: esta água é nossa. Esta água é nossa. Contenderam com ele, por isso Isaac deu o nome naquele poço de Ezeque, que quer dizer lugar de contenda, lugar de problema, lugar de confusão, lugar de onde não há acordo, lugar onde não há pacto. Então, quando eles contenderam com Isaac, o que foi que fez Isaac? O que faria você? O que eu faria? A gente gastou um dinheirão para isso aqui. Não tinha ninguém aqui. A gente veio aqui, a gente reinvestiu, a gente achou água aqui, e agora na hora que a gente quer plantar e quer colher, vocês vêm e falam que a água é sua. Não falou nada disso que você queria falar ou que eu falaria. Sabe o que fez Isaac? Saiu dali. Ele saiu dali. Lembre-se que estamos numa região desértica. Ele saiu dali, e a palavra de Deus é muito clara, porque Isaac saiu dali e cavou outro poço, e encontrou água novamente, mas os invejosos continuaram contendendo com ele. E agora, o segundo poço, ele dá o nome no poço de Sitna. Sitna, que quer dizer lugar de inimizade, lugar de acusação. A palavra Sitna, daí vem o original da palavra Satanás, que quer dizer acusador. Então, como eles acusaram a Isaac, então, Isaac, o que foi que Isaac fez novamente? Saiu também dali. O que é que faria você? O que é que faria eu? Isaac, novamente, ele está em um lugar de confusão. Ele está em um lugar de briga, ele está em um lugar de contenção, ele está em um lugar de acusação, ele está em um lugar de ódio, ele está em um lugar de amizade, de inimizade, perdão. Então ele sai dali novamente. Isaac agora vai cavar outro poço. Agora Isaac cava outro poço, e diz a palavra de Deus, cavou outro poço e encontrou água novamente. E a Bíblia diz agora, e como não houve discussão, por causa desse, ele o chamou Reobote, lugar espaçoso. Primeiro poço, ele cavou, contenderam com ele. Ele saiu, deixou, estamos falando da região desértica. Ele saiu, investiu, cavou outro poço. Foram lá e o acusaram. Essa água é nossa. Ele saiu e deixou, e agora ele foi e cavou outro poço. Já não foram mais contender com ele. Como já não contenderam com ele, ele colocou o nome daquele poço de lugar espaçoso. A palavra Reobote quer dizer lugar espaçoso, e ele disse, e aqui eu chamo a sua atenção, ele disse, agora prosperaremos na terra. A palavra prosperidade não pode estar ligada somente ao êxito econômico. Não pode estar ligada somente ao lado financeiro.
A maior definição de prosperidade que nós encontramos é que prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Muitas vezes a pessoa está próspera em uma área de sua vida, mas outra área está caída. Por que Isaac disse, então agora prosperaremos? E eu chamo a sua atenção porque é o seguinte, ele já era próspero, já era rico, muito rico. Ele já tinha empregados, já era poderoso, mas ele disse, agora prosperarei. Por que isto? Porque agora já não há confusão, agora já não há contenda. Agora já não há acusação, agora já não há mentira, agora já não há inimizade, agora já não há fofoca. Agora, como já não existe falta de perdão, eu agora vou prosperar. Então, prosperaremos na terra, porque agora nós vemos realmente a bênção do Senhor. Então, Isaac, entendendo isso, diz a palavra de Deus que ele armou as suas tendas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Não há mais contenda, nós vamos ficar aqui, e aí então, como já não há contenda, como já não há acusação, como já não há problema, como já estamos em prosperidade, como já estamos vivendo em vitória, nós podemos cavar mais poços. Se Deus nos deu maneira de encontrar poços nos lugares de contenda, como Deus também não nos dará força para abrir poços em lugares espaçosos? Então Isaac, a palavra de Deus diz que os empregados de Isaac cavaram outro poço. O verso 25 diz que abriram ainda outro poço. E aqui ele tem um encontro com Deus. E Deus volta na vida de Isaac, e Deus confirma mais uma vez a sua palavra na vida de Isaac. Deus relembra Isaac mais uma vez que ele era um Deus de pactos. Deus relembra Isaac mais uma vez que ele iria prosperar Isaac. E Isaac agora então, ele levanta um altar a Deus. Ele agora levanta um altar a Deus. Veja bem, irmão, invocar a Deus é algo entre eu e Deus. Levantar um altar a Deus é um ato público, para que as pessoas vejam o Deus que eu sirvo. O que é que Isaac estava querendo falar para aquelas pessoas daquela região? A bênção que está sobre a minha vida é uma bênção que eu nem mereço. A bênção que está sobre a minha vida é uma bênção que começou na vida do meu pai, que ela vem sobre a minha vida, sobre a minha casa. É por isso que nós estamos orando com vocês todos os domingos para abençoar a sua família e a sua casa. É por isso que nós estamos acreditando que 2020 Deus vai abençoar as famílias, porque existe uma promessa de Deus para as famílias, existe uma promessa de Deus para cada chefe de família, para cada mãe de família, existe uma promessa de Deus aonde nós vamos cavar poços e encontrar águas aonde outros não estão encontrando. Amém, igreja? Nós vamos cavar poços e vamos encontrar água aonde os outros não estão encontrando. E aí então Isaac, ele levanta um altar para que as pessoas pudessem ver. E ele diz, esse é o Deus que eu sirvo. Para que vocês conheçam o Deus. Sabe por que isso, meu irmão? Porque o homem, ele não nasceu para receber elogios pelo seu êxito. Todas as pessoas na história que foram bem-sucedidas e se começaram a engrandecer demais e autoelogiar-se demais, elas se perderam no caminho. Porque o homem não está preparado para isso. O homem não está, ele entra em confusão. Alexandre Magno, aos seus 36 anos de idade, já tinha conquistado tudo. Quando não tinha mais nada para conquistar, ele se sentia tão orgulhoso e se perdeu nos seus pensamentos que enlouqueceu, virou homossexual e ficou louco. O homem não está preparado para receber. Então Isaac, o que ele faz? Ele levanta um altar para que Deus engrandeça e todas as pessoas saibam que o Deus que eu sirvo é quem está me abençoando. Amém? Agora você encontra que os inimigos de Isaac, vejam bem que nós falamos que quando você tem muito êxito, os inimigos invejam. Os inimigos de Isaac o invejaram, fizeram tudo isso contra ele, mas ele continuou prosperando. Ele continuou enriquecendo.
Agora então, os inimigos de Isaac viram que ele continuava crescendo e continuava enriquecendo e que continuava prosperando cada dia mais, apesar das suas perseguições. Os inimigos de Isaac, eles, versículo 26 adiante, eles vão lá falar com Isaac. E levou mais pessoas com ele, o exército com ele, e ele chegou para Isaac, e quando eles chegaram para Isaac, Isaac falou: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês me expulsaram da terra. Eu tive que sair da cidade onde eu era próspero e fui para os vales, onde eu não sabia o que ia acontecer comigo nem com minha família. Porque uma coisa, meu irmão, é você estar procurando a vontade de Deus para você, outra coisa é você entender que a vontade de Deus para você é a vontade de Deus para sua família. Isso pesa. Os pais de famílias aqui sabem do que eu estou falando. Isso pesa no nosso ombro. É a vontade de Deus para a família. Isaac estava procurando isto. Isaac falou: olha, eu estava lá e vocês me expulsaram de lá. Eu cavei poços aonde ninguém achava, e quando eu estava desfrutando disso, vocês chegaram aí e falaram: a água é nossa, e eu saí daí. O que é que vocês querem comigo agora? O que é que vocês querem comigo agora? A palavra de Deus diz assim, ó, agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. Vejam bem. Agora nós entendemos que o Senhor Deus... Quando foi que eles entenderam? Depois que ele levantou o altar. Depois que ele levantou o altar e falou para eles: esse é o Deus que eu sirvo. Eles então foram lá e falaram: nós queremos é paz com você. A gente não quer contenda com você, a gente não quer briga com você, porque nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você. Estamos falando de um Deus de tratos, de um Deus de pactos. Nós agora queremos fazer um trato com você, queremos fazer um pacto com você. E este pacto, diz a palavra que eles falaram, um pacto selado e juramentado com você. Nós queremos agora fazer esse pacto com você, e o trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Dá vontade de rir disso, né? Dá vontade de rir, eles falaram que não fizeram nenhum mal a Isaac, e segue, né? Nós fomos bondosos para você, e deixamos que você fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem te abençoado. Não temos mais dúvida que Deus tem te abençoado. Está muito claro que a bênção é com você. Agora veja bem, que Isaac, qual foi a atitude de Isaac novamente? A atitude de Isaac foi que diz a Bíblia assim, ó: então Isaac preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. Davi, entendendo isso, no Salmo 23, e anelando por um momento desse, Davi diz, versículo 5 do Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice está transbordando, na presença dos meus adversários. Isaac agora, ele recebe honra na presença dos adversários. Agora, eu quero chamar a sua atenção por isso, porque o versículo 31 termina dizendo assim, ó: Isaac se despediu deles, e eles foram embora, como seus amigos. Quem está disposto em 2020? Quem está disposto no ano, e para viver cada dia deste ano, em entender que é melhor ter amigos que inimigos? Que é melhor estar em comunhão do que estar vivendo em contenda? Quem está disposto a entender? E para a surpresa daqueles homens, Isaac então fez isso e deu para eles um banquete. Agora veja bem o que foi que aconteceu. A palavra de Deus diz, nesse mesmo dia, versículo 31 adiante, os empregados de Isaac foram dar-lhes a notícia. Se vocês estão acompanhando comigo, vocês viram que eles estavam no processo de procurar outro poço quando os inimigos chegaram. Lembram disso? Não lembram, né? Não, pastor Rogério lembra.
Lembra o que ele falou assim, ó, e os empregados de Isaac começaram a cavar outro poço. Nesse ínter acontece tudo isso, enquanto Isaac está declarando paz, enquanto Isaac está recebendo, enquanto Isaac está dando comida para os seus adversários, enquanto Isaac está abençoando a vida dos seus adversários, os homens de Isaac estão cavando um poço. Agora, depois de tudo isso, a palavra de Deus veio e diz, no mesmo dia os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs um nome nesse poço. Vejam bem isso aqui. Isaac pôs um nome nesse poço e o chamou Seba. E por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. O povo se chamou Seba, ou Berseba. A palavra Ber, ou Beer, quer dizer... Não Bia, outra Bia, tá, irmãos? A palavra Ber quer dizer poço, e a palavra Seba quer dizer juramento. Lembram que eles pediram a Isaac para jurar? Eles pediram a Isaac para jurar que Isaac não faria mal para eles. Isaac então coloca o nome no poço de um juramento. No hebraico, a palavra Seba ou Sheba quer dizer 7. Agora acompanha comigo para nós terminarmos o nosso raciocínio. A palavra 7, eu quero que vocês acompanhem comigo. Vou fazer assim para vocês não errarem. Quantos poços haviam cavado Abraão? 3 poços. Né? Abraão cavou 3 poços. Isaac recavou os 3 poços. Desentupiu os 3 poços e encontrou fonte de água nesses 3 poços. Poços que estavam parados, sem nada, sem ninguém investir por anos. Agora Isaac encontrou água novamente nesses poços, 3 poços. Agora, quando Isaac está ali, os homens de Isaac, porque quando Isaac diz, eu estou em um lugar espaçoso, já não estou na confusão, já não estou na briga, agora Deus vai me prosperar, agora seremos prósperos na terra. Eles começaram a cavar outro poço e encontraram água. Então nós temos 3 poços cavou Abraão, 3 poços cavou Isaac. E um poço mais, o 7º poço, nós vemos então que fica se chamando poço de um juramento. Poço de um pacto. Lugar aonde existe acordo. Lugar aonde existe um testamento. Os acordos no Velho Testamento, muitas vezes, o acordo de sangue, ele era feito realmente com um corte na pele da pessoa. Às vezes cortavam a palma da mão e as 2 pessoas que queriam fazer o acordo, elas juntavam uma mão na outra para que o sangue se misturasse, o sangue um de outro, para que eles pudessem dizer então que temos um acordo. Os acordos que hoje em dia nós fazemos, que são assinados, naquele tempo não eram assinados no papel, mas eram feitos com acordos de sangue desta maneira. Agora, Isaac então sabendo que ele tinha acordo, ele dá o nome no poço de Berseba. A cidade de Beersheba é a 4ª cidade hoje maior de Israel. Talvez algum de vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, eu ainda não tive, mas é a 4ª maior cidade de Israel hoje. Por quê? Porque foi um lugar de pacto, porque foi um lugar de juramento, porque foi um lugar de alguém que obedeceu, porque esse foi o lugar. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé.